Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu desejo que a paz do Senhor Jesus repouse sobre a sua vida agora e sobre a sua família também. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e olha, irmãos, se você soubesse a alegria que eu estou aqui hoje, porque eu creio que Deus vai falar no seu coração profundamente. Olha, eu estava aqui pedindo a Deus uma palavra, uma mensagem e Deus me entregou. Como é bom, irmãos, quando a gente ora, quando a gente pede e Deus nos atende, né? Quando Deus assim nos entrega uma palavra, principalmente para abençoar outras pessoas, isso não tem preço. Irmãos, eu estava hoje conversando com uma irmã e ela falou assim, muito simples, né? Ela falou assim, pastor, o senhor não repara, não? Quando eu começo a ouvir suas orações, eu escuto todo dia, de manhã à noite, mas quando eu estou te escutando, eu nem fico olhando para o Senhor. Eu vou lavando a louça, eu vou fazendo as coisas de casa e eu deixo tocando o celular. O senhor não repara, não, pastor? Eu falei, minha irmã, a coisa mais importante aqui é a palavra de Deus. A coisa mais importante é a oração que eu faço no final. Então, fique em paz, sabe? Tá tudo ok. Mas eu achei muito interessante, né? Assim, o carinho que as pessoas têm. Irmãos, eu me sinto em casa, sabe? Eu me sinto como se eu estivesse falando assim para pessoas da minha família. Então, quando eu encontro alguém, as pessoas me abraçam e eu sinto um carinho assim tão forte. É maravilhoso, isso me renova, sabe? E da mesma forma que eu recebo tanto carinho, eu quero também que Jesus te abrace hoje. Olha, a palavra que eu vou te entregar, poucas vezes aqui no canal eu senti uma paz, uma certeza tão grande de que esta mensagem é para você. Amém? Então, eu só peço que você fique comigo até o final. Não se esqueça também de clicar no joinha se você gostar, é claro, e também se inscrever no meu canal, porque eu quero te ajudar todo dia na caminhada com Deus. É como se eu pegasse nas suas mãos e te ajudasse a entender a Bíblia de uma maneira simples, fácil, sempre trazendo algo que realmente Deus tocou meu coração. Então, eu peço para você se inscrever, é só clicar aqui no botão inscrever-se, ative o sininho que vai aparecer aí do lado e aí você vai selecionar a opção todas, para você não perder nenhum vídeo que eu colocar, tá bom? E se você olhar aqui embaixo também, tem um outro botão escrito Seja Membro. Para você se tornar membro é muito fácil, é só depois você clicar aqui para saber mais. Você estará ajudando instituições de caridade que apoiam crianças carentes em vários países e também no Nordeste do Brasil. Tem sido uma bênção, tá bom? Conto com a sua ajuda. Irmãos, eu quero falar aqui agora sobre o que Deus ministrou no meu coração. Deus me mostrou que muitos de vocês estão com falta de paz porque não sabem como será o seu futuro. É uma confusão que vem na sua mente, sabe? Você não sabe qual decisão tomar, você não sabe como será daqui para frente e é lógico, né? Geralmente o medo está acompanhado. Então duas coisas caminham juntas, a confusão e o medo. Olha, quando você fica confuso, você tem que entender o seguinte, a Bíblia diz que o nosso Deus não é um Deus de confusão, Ele é um Deus de paz, amém? Quando você olha para o ministério de Jesus, você percebe que Jesus, ele não apenas queria operar milagres, mas ele também queria trazer paz às pessoas, alívio para a alma. Ele então tirava o peso da religiosidade e ele dizia, olha, os religiosos, eles querem colocar fardos pesados sobre vocês, eles querem trazer a lei, mas eu quero trazer a graça. Por isso, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, venham até mim e recebam descanso para suas almas, pois o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então, Jesus está o tempo todo preocupado com o nosso coração. Talvez você pense assim, pastor, eu não vou nem orar sobre isso porque Deus tem coisa mais importante para fazer. Irmãos, tudo aquilo que rouba a nossa paz, tudo aquilo que é do nosso interesse, é da vontade de Deus participar, seja para nos atender ou seja para arrancar do nosso coração esse algo ou essa pessoa, entendeu? Deus, ele faz isso, irmãos. Muitas vezes Deus quebra um relacionamento porque aquilo está sendo muito prejudicial para você. Deus faz com que aquele namoro termine de uma noite para o dia. Assim aconteceu comigo. Da mesma forma, você talvez está no emprego e Deus de repente permite o desemprego, que você seja mandado embora, mas a Bíblia diz, ela promete em Romanos 8:28, que aqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito, todas as coisas cooperam para o seu bem. Amém? Então você tem que crer nessa maneira que Deus é bom, Deus é Pai e Ele vai cuidar de você de uma maneira que você nem imagina. Talvez você não teve uma boa referência de pai ou de mãe, e por causa disso você tem dificuldade de enxergar o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, como seu Pai.
E aí fica uma pergunta aqui, ó. Muitas vezes, irmãos, a gente fica confuso em relação ao nosso futuro, sabe por quê? Porque a gente nem sabe o que a gente quer. Olha, se você puder guardar só isso que eu vou te falar aqui agora, isso aqui vai valer para toda a sua vida. Você tem que saber exatamente aquilo que você quer para a sua vida, tá certo? Muitas vezes, pense comigo, um filho chega para o pai e ele fala: pai, o que o senhor tem para mim? O que o senhor quer me dar? E aí o pai pergunta para o filho: meu filho, o que você quer? Fala para mim, o que você quer? Você quer ganhar uma bicicleta ou você quer ganhar um carrinho? Sabe? E às vezes o filho fica assim: ai, papai, eu não sei. Pai, eu não sei o que eu quero. Se eu quero uma bicicleta, se eu quero um carrinho, ou se eu quero outra coisa. E aí é como se o pai falasse assim: meu filho, então eu não vou te dar nada. Porque assim, você não decidiu, até que você decida, eu vou ficar aqui aguardando, entendeu? Irmãos, agora vamos trazer pro lado de Deus. Será que Deus não está fazendo essa mesma pergunta para você hoje? Será que não é por isso que você está confuso, com falta de paz? Porque você ainda não apresentou a Deus o que você realmente quer. E aí você fica de braços cruzados, colocando tudo na mão de Deus. Deus, eu coloco nas tuas mãos o meu casamento. Mas aí Deus está te perguntando aqui hoje: meu filho, o que você quer para o seu casamento? Você quer realmente que seja restaurado? Certo? E aí, se você quer que seja restaurado, o que você está fazendo em favor disso? Você está movendo as coisas? Você está plantando? Entendeu? Então, hoje eu quero que você reflita dessa maneira. Eu vou ler para você uma passagem que talvez você já conheça, é bem provável, mas de uma maneira que você nunca imaginou antes, tá bom? Então, eu vou ler para você, depois nós vamos continuar essa conversa e eu quero orar pela sua vida. Eu já estou aqui com o óleo da unção. Eu quero ungir as minhas mãos, orar por você que está enfermo, com feridas na alma e no corpo também. Eu creio que Jesus vai curar aqui hoje, tá bom? Olha só o que está escrito, presta muita atenção. Marcos 10, 46 ao 52. Quando Jesus e os seus discípulos saíram da cidade de Jericó, uma grande multidão seguiu. Um mendigo cego, chamado Bartimeu, estava sentado à beira do caminho. Quando ele soube que Jesus estava perto, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos diziam: cale-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando Jesus o ouviu, parou e disse: falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego: anime-se, venha, ele está o chamando. Bartimeu jogou a sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou, presta atenção: o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: eu quero enxergar. Jesus lhe disse: vai, pois a sua fé o curou. No mesmo instante o homem passou a enxergar e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Irmãos, no primeiro momento em que a gente lê esse texto aqui, a primeira coisa que a gente pensa: será que Jesus estava sendo sarcástico? Será que Jesus estava brincando com aquele moço? Porque onde já se viu, ele era cego. Ele foi até Jesus, Jesus sabia que ele era cego, que ele não enxergava. E aí então Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu lhe faça? E o cego respondeu: ora, eu quero enxergar. Então Jesus falou: pois bem, a sua fé o curou. Naquela mesma hora o homem passou a enxergar. Deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes você está na escuridão, vamos assim dizer. Você não sabe qual caminho tomar, você está como esse cego. Você está perdido, não sabe para onde vai, sabe? Só que aí nesse momento, Jesus pergunta o que você quer. E aí você fala: eu quero enxergar. Só que aí de repente Jesus faz essa pergunta que ele fez para o cego: o que você quer afinal? E aí então você tem a grande oportunidade da sua vida, que olha, Deus está te dando isso hoje. Você pode falar com Jesus hoje, na oração que nós vamos fazer. Você vai falar exatamente o que você quer, tá bom? Porque aqui a gente tem a resposta óbvia, né? É claro que ele queria enxergar. Mas irmãos, e se ele não quisesse enxergar? E se ele chegasse para Jesus e dissesse: Jesus, eu gostaria muito que o Senhor restaurasse minha família. Os meus irmãos me abandonaram. E se ele falasse: Jesus, eu gostaria que você me desse uma bênção financeira, eu sou mendigo, eu sou pobre, estou aqui jogado às traças. Ou então ele falasse: Jesus, eu quero que o Senhor me batize. Eu não sei, poderia haver outras necessidades, entendeu? Mas ele foi específico: Jesus, eu quero enxergar. Jesus perguntou isso também para gerar uma fé naquele homem, porque quando a gente fala com a nossa boca, aquilo se torna mais real. É como se você materializasse aquilo que você deseja, entendeu? É por isso que Jesus falou: a boca fala do que está cheio o coração.
Se você falar muito de pecado, você vai estar muito suscetível a cair no pecado. Se você falar muito sobre um problema, esse problema vai ficar cada vez maior, entendeu? É por isso que eu meço muito as minhas palavras. Eu não falo bobeira, eu não gasto as minhas palavras falando besteira, compartilhando coisa que vai ser fútil, sabe? Eu procuro pensar muito bem antes de falar. E então, nesse momento ele foi específico e a Bíblia diz que no mesmo instante ele passou a enxergar. Deixa eu falar uma coisa para você. Olha, você talvez está confuso em relação ao seu futuro, mas se você falar para Jesus agora o que você quer, com certeza o milagre estará a caminho de você, da sua vida. Amém? Eu me lembro, irmãos, que eu tinha acabado de terminar um relacionamento e eu tomei a decisão. Sabe o que eu fiz, irmãos? Por incrível que pareça, eu escrevi uma carta para Jesus falando exatamente como eu gostaria que fosse a minha esposa. Eu me lembro que até no dia do casamento eu passei um vídeo contando essa história, muita gente riu. E eu contei o seguinte: Jesus, eu quero uma moça que seja morena, que seja um pouquinho mais baixa que eu, para eu poder abraçar ela. Olha, eu fui contando os detalhes. Eu quero que essa moça, ela tenha um cabelo bom, porque o meu não é muito bom, e então pode embaraçar. Irmãos, é uma figura a minha carta, mas eu escrevi e eu fui detalhista, sabe? Eu falei, olha, eu quero que ela seja magra, eu quero que ela seja uma mulher de Deus. É claro, não falei só as questões aparentes, né, da beleza física. Eu falei da beleza interior. Olha, eu quero que ela seja calma, dócil, meiga, uma mulher de Deus. Irmãos, eu vou colocar a foto dela aqui para quem não conhece, ó. Vou colocar aqui para você ver, ó. Eu e a Thaís, nós já estamos casados há mais de 10 anos, quase 12 anos. E eu vou te falar, ela é exatamente o que eu pedi para Jesus, entendeu? Eu fui específico, então você tem que ser específico. Comece a falar com Jesus exatamente o que você quer, porque é como se o pai chegasse para você e falasse, meu filho, eu não estou entendendo, uma hora você quer uma coisa, outra hora você quer outra, fala para mim especificamente. E aí eu vou te contar o que você deve fazer a partir disso. O que acontece? Muitas vezes a gente ora assim, ó, Deus, o que o Senhor tem para mim? Qual é a tua vontade para minha vida? Qual é o seu chamado? Mas a partir de hoje você vai orar assim, ó, Deus, eu quero isso, isso e aquilo. Se o Senhor não quiser, aí o Senhor não vai deixar acontecer, tá bom? Deus, eu quero muito que o Senhor me dê um bom emprego, mas tem que ser um emprego naquela empresa. Um exemplo, se o Senhor não quiser, Deus, olha, o Senhor me mostra, o Senhor tira do meu caminho, não deixa dar certo, mas eu tô indo entregar o currículo. E eu vou deixar o currículo lá, entendeu? Então você tem que ser específico e você tem que fazer a sua parte, certo? Então não adianta também você ficar sendo específico, mas você não viver em obediência, não andar nos caminhos de Deus, não fazer aquilo que é da sua parte. Eu pedi para Deus uma esposa de Deus, uma mulher ungida, abençoada, mas eu procurei ser um homem de Deus. Eu procurei me guardar. Enquanto os meus amigos, até mesmo na igreja, estavam lá, né? Ficando com as garotinhas, às vezes até deitando com elas, eu estava me guardando em santidade, entendeu? Porque eu queria uma mulher desse nível, uma mulher pura, uma mulher que andasse realmente com Jesus. Então, você tem que fazer a sua parte, mas é aquilo que eu te falei, você pode inverter a sua oração, você vai falar o que você já está querendo fazer e você vai falar, Deus, se não for da tua vontade, tira do meu caminho. Eu vou te dar um outro testemunho para você entender melhor. Eu estava num período em que eu iria entrar na faculdade. Eu não sabia qual curso eu iria fazer. Mas então eu pensei de forma racional. Olha isso. Eu pensei de forma racional. Qual curso eu gostaria de fazer que tenha mais a ver com o que eu gosto de fazer? E aí eu pensei publicidade e propaganda. Porque eu sempre gostei de propaganda. Eu via essas propagandas nos jornais, na TV. E na época a internet era muito ruim, né? Mas eu tinha essa vontade. Aí eu pensei, propaganda tem a ver com o curso Publicidade e Propaganda. E aí então os dias foram se chegando e eu sempre orando, mas aí então eu tive o discernimento e eu comecei a falar, Deus, o tempo está se esgotando e eu vou fazer a matrícula. Se o Senhor não quiser que eu faça publicidade e propaganda, que o Senhor me mostre, tira do meu caminho, não deixa dar certo, entendeu? Essa é a oração que você tem que fazer. Deus, eu estou indo nessa direção. Se o Senhor não quiser, fala comigo, usa alguém, usa a tua palavra, mas eu preciso tomar decisões. Irmãos, isso mudou a minha vida. O que tem de gente dentro das igrejas que não fazem nada, sabe? Não fazem a sua parte, elas ficam de braços cruzados esperando que Deus vai tomar as decisões por elas. E não é isso que acontece. Lá no Salmo 25 está escrito assim, ó:
O homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve seguir. Não diz que Deus vai tomar a decisão por você. É você que vai andar no caminho e Deus vai te instruir, Deus vai te direcionar, tá certo? Inclusive lá no livro de Isaías está escrito que enquanto você estiver no caminho, você ouvirá uma voz atrás de você, dizendo: este é o caminho, ande por ele, entendeu? Você vai ouvir a voz do Espírito Santo enquanto você estiver no caminho fazendo a sua parte, tá certo? Eu vou dar aqui o último exemplo e eu já vou orar por você. Olha o exemplo de Moisés. Deus já tinha revelado o seu poder para Moisés e para todo o povo hebreu que estava ali escravizado por Faraó. Deus já tinha mandado as pragas no Egito, Deus já tinha libertado eles das garras de Faraó e agora eles estavam de frente ao mar. Quando chegaram diante do mar, veio o quê? A confusão. Guarde isso. A confusão, o medo, o desespero, é tudo território de Satanás. É onde o diabo opera. Se você está com medo, se você está desesperado, se você está muito confuso, é aonde o diabo vai trazer mais caos ainda. Quando eles estavam de frente ao Mar Vermelho, o que aconteceu? As pessoas começaram a dizer: Moisés, você nos tirou do Egito para morrer aqui? Seria muito melhor ser escravo de Faraó do que ser um cadáver aqui no deserto. Irmãos, aquele povo só reclamava, estavam desesperados. E aí o diabo estava lançando setas na cabeça das pessoas para elas voltarem à escravidão no Egito. Olha que absurdo. E naquele momento Moisés começou a clamar, ele começou a orar. E sabe qual foi a resposta de Deus para Moisés? Deus falou para Moisés: Moisés, por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche, diga ao povo que siga em frente. E quando o povo começou a marchar, sabe o que aconteceu? O Mar Vermelho se abriu diante deles e eles atravessaram a pés enxutos e Deus deu grande livramento e vitória para eles. O que eu aprendo com essa lição é que muitas vezes a gente fica orando, Deus me dá resposta, Deus me fala, o que eu tenho que fazer? Sendo que Deus já te deu sinais claros de que Ele é poderoso, de que Ele está no controle e que agora cabe a você tomar a sua decisão. Deus não vai mover uma palha, Ele não vai fazer nada que seja da sua responsabilidade, entendeu? Então Deus deu uma bronca em Moisés: Moisés, por que você está orando? Por que você está clamando a mim? Manda o povo marchar. Eu já dei sinais de que eu vou fazer um milagre e que eu vou libertar vocês das mãos de Faraó, entendeu? Então, irmãos, eu vou orar agora pela sua vida. Eu sei que o Espírito Santo já começou a ministrar muito forte no seu coração e que você já está refletindo aí sobre a sua própria caminhada. Eu quero te dizer, comece a marchar, comece a ir em direção. Se não for de Deus, Ele vai tirar do seu caminho, sabe? Eu tenho tantos e tantos testemunhos aqui. Uma vez eu fui alugar uma casa, eu já estava para assinar o contrato, mas eu orei: Senhor, se não for do Senhor, não deixa dar certo. Irmãos, de última hora, a moça que queria alugar a casa, ela começou a arrumar um monte de empecilhos. Ela não quis mais alugar para nós, sabe? A mulher mesmo encrencou e eu achei bom, porque Deus me deu resposta. E depois Ele preparou para nós, uma semana depois, uma casa muito melhor, com um aluguel um pouco mais barato e fomos muito felizes naquela casa. Então, vale a pena ser guiado por Deus. E eu peço agora para você, olha, eu já ungi as minhas mãos com óleo. Eu peço que no final desta oração você compartilhe com o maior número de pessoas esta oração no WhatsApp e as pessoas serão tocadas pelo poder do Espírito Santo. Amém? Vamos orar então, feche os seus olhos e, se você puder, coloque a mão no seu coração ou aonde você está sentindo uma dor e Jesus vai te curar hoje. Ele vai tirar esse medo, essa dúvida, essa confusão em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Eu te agradeço, Senhor, por esse canal de bênção. Obrigado, meu Pai, por essas orações da manhã, oração da noite. Olha, Senhor, se não fosse a tua mão, eu não estaria aqui. Mas o Senhor tem sido fiel, o Senhor é fiel, e eu creio que cada pessoa que assiste esses vídeos é escolhida a dedo por Ti. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra não volta vazia, e hoje eu entreguei aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Pai, eu te peço, traga os frutos, faça com que essa pessoa experimente milagres a partir de hoje, que ela mude a sua maneira de orar, porque muitas vezes essa pessoa se sente confusa, meu Pai. Ela está totalmente atribulada, ansiosa, preocupada, porque não sabe qual direção tomar.
Senhor, coloca uma ousadia, uma fé inabalável, Pai, uma certeza, uma alegria, assim como está escrito na Tua palavra, que quando lançamos sobre Ti as nossas ansiedades e damos glória a Deus, uma paz que excede todo o entendimento começa a guardar e proteger nosso coração. Ó Senhor, nós precisamos dessa paz, essa paz que vem no momento do caos, essa paz que muitas vezes o diabo vem tentando roubar de nós. Senhor Jesus, hoje eu te peço, estende as tuas mãos, arranca com a tua mão, Jesus, agora toda dor na alma, toda dor no peito, toda ansiedade. Tira também, Jesus, toda enfermidade dessa pessoa, assim como o Senhor curou aquele cego Bartimeu e o Senhor perguntou a ele o que ele queria e ele mesmo disse de forma específica: eu quero enxergar. Pai, da mesma maneira, tem pessoas dizendo aqui: Jesus, eu quero restaurar meu casamento. Jesus, eu quero mudar de vida financeira. Jesus, eu quero ser mais santo. Jesus, eu tenho tantos pedidos, mas eu quero te fazer esse especificamente. Ó Senhor, atende cada clamor, cada pedido neste momento. E eu te louvo, Senhor, porque eu creio que orações estão sendo respondidas nesse momento e nunca mais essas pessoas serão escravas do pecado. Nunca mais elas voltarão a ser as mesmas pessoas. E é em nome de Jesus, meu Pai, que eu te peço agora, proteja minha vida, proteja minha família e proteja a vida e a família de todos os meus irmãos, cobrindo com o sangue de Cristo e nos guardando debaixo da sua proteção. Em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, antes de você compartilhar esta oração, deixa eu te contar rapidinho um sonho que Deus colocou no meu coração. Irmãos, há muitos anos atrás, Deus me chamou para consolar as pessoas. E graças a Deus, todos os dias eu recebo testemunhos de pessoas que foram abençoadas com essas orações, receberam milagres e isso me alegra bastante. Mas sabe, irmãos, a necessidade das pessoas é muito grande. E foi pensando nisso que Deus colocou no meu coração o desejo de consolar as pessoas em outras áreas, através de alimentação, roupas, ajudando pessoas carentes não somente no Brasil, mas também em outras nações. E graças ao Senhor, nós temos ajudado crianças carentes nas Filipinas, na África, no Níger, que é o segundo país mais pobre do mundo, e também em outros lugares, isso sem falar dos pastores e missionários que esse ministério tem abençoado tanto. E sabe o que é mais especial? Agora você pode fazer parte disso. Você pode também ajudar diretamente essas pessoas através de uma pequena contribuição e como forma de agradecimento, eu vou te dar 3 livros que eu escrevi com muito carinho que com certeza vão te abençoar espiritualmente. E eu vou enviar diretamente aí no seu e-mail. Então, para você participar dessa obra de amor, essa obra que vai alcançar ainda mais vidas, eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo, ou então você pode acessar diretamente www.evangelho.com.br, tá bom? Clique no link aqui embaixo agora e eu conto com a sua ajuda para fazermos a diferença na vida de muitas pessoas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero lá.